Mauro, já projetando Bayern de Munique e Flamengo pelas oitavas de final. Torcedor do Flamengo já está ansioso para esse jogo. O Renato falou aí da concentração, dependendo do jogo, do adversário, né? A concentração vai lá para o teto, vai lá para cima e varia entre os jogos dessa Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo que deve entrar numa intensidade muito alta, imagino, contra o Bayern de Munique. E tentando analisar o Bayern, eu vi muita gente falando da temperatura, que pode ser um ponto fraco para o Bayern de Munique. Quais seriam os pontos fracos do Bayern de Munique? Você acha que tem um caminho que o Flamengo possa explorar contra o time alemão? Sobre a temperatura, Pedro, ontem até eu mandei um vídeo aí para as redes sociais no Mempan. O Flamengo estava treinando, eram 7h10, 7h15 da noite, e o sol estava lá ainda ardendo. O jogo vai ser às 4 da tarde aqui, né? Ou seja, todo ele vai ser disputado sob sol e calor. A não ser que o tempo mude. A previsão é de sol e calor domingo em Miami. Temperatura muito parecida com a daqui, lá. Cidade litorânea, tem mar, mas é quente também. Rio de Janeiro também tem mar e é quente para burro no verão. Acho que o Flamengo vai ter que fazer o jogo dele à sua maneira. Se o Flamengo tentar jogar como o Botafogo fez com o PSG, isso vai ser pior ainda. Primeiro, porque não sabe jogar assim, né? Segundo, então, partir desse plano seria um equívoco. Segundo, que você deixa a bola com o adversário, você vai se desgastar mais ainda, que você vai ficar correndo, marcando o tempo todo. O ideal é você tentar ter a bola. Então, o Flamengo acho que tem que partir sim para o duelo para ter a posse. Se vai conseguir ou não, é outra história, né? Se vai conseguir ter mais posse de bola, se vai conseguir impor seu jogo, é outra história. E, claro, entender que pode acontecer uma circunstância de jogo que o adversário empurre, que o coloque contra as cordas, mas tentar duelar, tentar fazer o jogo, tentar ficar com a bola, tentar ter o controle de jogo pela posse, que é a característica do time, né? E tentar explorar algumas jogadas, inclusive quando o Bayern estiver com a posse, estiver no campo de ataque, como, por exemplo, foi muito bem explorado pelo próprio Boca no gol do Merentiel. Recebeu quase que no mano a mano com o zagueiro e levou a melhor e conseguiu chegar ao gol. Para isso, Plata, Bruno Henrique são jogadores realmente que podem ser importantes, até por isso eu acho que eles vão jogar. O Bruno Henrique até vai dar uma entrevista hoje. Então, acho que o Flamengo tem que tentar fazer seu jogo, tem que tentar ter a posse, tentar se impor, até apostando numa mudança de estratégia que pode acontecer por parte do Bayern, numa adequação à situação do calor, que vai afetar, claro, muito mais ao time europeu do que o time sul-americano. Estão muito menos adaptados a jogar sob calor do que os times da América do Sul. Isso pode ser um ponto positivo para o Flamengo. Mas acho que se abrir mão da posse, tentar jogar fechado, aí é muito complicado, aí vai ficar muito complicado. Claro, repito, que isso pode acontecer durante o jogo, mas aí não é um plano A. É uma situação da partida que te obriga a jogar dessa maneira. E como eu já citei aqui ontem, o Bayern é um time forte demais, é um dos times da elite do futebol europeu, mas eu acho que o Bayern atual do Kompany não é um time tão forte assim, coletivamente falando, né, tão consistente. Ele tem derrotas para times pequenos, médios e grandes durante a temporada. Como toda equipe de futebol tem os seus dias bons e ruins, né? Na própria competição, não vou nem falar do jogo com o Benfica, porque era um time cheio de reserva, mas contra o Boca, o jogo foi 2-1. Esse Boca aí fez uma campanha vergonhosa ao final, e não foi uma vitória simples do Bayern de Munique. Ele não se impôs, ele não teve sobras, né? Ele ganhou por 2-1 ali, com um gol até na parte final do jogo. Então, não é um adversário imbatível, é um adversário difícil, acho que vai entrar mais centrado, porque é um jogo eliminatório, mas é possível, o Flamengo tem que tentar fazer o seu melhor jogo e tentar avançar. Se conseguir, já será mais um grande feito. E aí, seja o que Deus quiser, daí para frente. Repito, o time brasileiro não tem a obrigação de ganhar nada, isso é um devaneio de parte da imprensa em busca do clique fácil. Você começa a vender para as pessoas a ideia de que os times brasileiros vão ganhar. Aí, conseguiu o Botafogo, conseguiu ganhar do PSG. Mas, ok, não é desmerecer a vitória, mas entender o contexto, toda a situação, né? Dá para jogar sempre assim, dessa maneira? Uma coisa é um jogo, como o Bruno falou, coisas distintas. Um jogo, uma vitória e tal, outra é o contexto de uma competição, né? Contra adversários que são muito fortes, apesar de estarem em fim de temporada e tudo mais, o que até diminui a distância entre eles. Mas não a ponto de fazer os brasileiros fortes candidatos ou terem a obrigação de ganhar alguma coisa. Nenhum deles tem. Acho que a obrigação é fazer o melhor possível, jogar o melhor futebol possível. E você deixar uma boa imagem, eu acho que isso é legal. Pessoas no mundo que estão vendo a competição lembrarem, aquele time lá jogou... O River Plate deixou boa imagem? Acho que não. O Boca também não. As torcidas sim. No quesito torcida, ninguém bate os argentinos, né?
Ontem a quantidade de torcedores do River Plate em Seattle, gente, Seattle, é longe pra caramba. Você está lá no extremo, no oeste dos Estados Unidos, lá em cima, quase no Canadá. É um lugar longe, ruim de chegar. Não. Tinha mais torcedores do Boca, muito mais, né, contra o Bayern, mas era em Miami. Pô. Estamos falando de Seattle, onde o Botafogo também jogou, né, na primeira rodada contra o time local. Era uma quantidade muito grande de torcedores do River Plate ontem lá, mas não adianta, só a torcida não adianta. Ela pode até ajudar, mas os times argentinos foram muito mal, né? Os brasileiros estão fazendo uma campanha bem melhor, mas não tem obrigação de ganhar. Tudo isso, repito, um devaneio. Obrigação de devaneio. Se alguém conseguiu a proeza chegar na final, nossa, vai ser um feito e tanto. É só olhar os adversários que vem pela frente. A chave do Flamengo mais ainda, mais difícil ainda. Eu vi um vídeo seu nas redes sociais da Jovem Pan. Aliás, fica até o convite para a galera que acompanha aqui o Bate Pronto, né? Você pode acompanhar todas as atualizações dessa Copa de Clubes através do nosso Instagram, pelas redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Eu vi um vídeo do Mauro, o sol estava forte, né? Acho que você estava em uma atividade ali do Flamengo, Mauro, mas o sol estava forte e o calor pode ser um aliado do Flamengo durante o jogo. A gente está acompanhando aí, ó, as imagens feitas pelo Mauro César. Isso aí eram 7 horas da noite, mais ou menos. Esse momento aí em que o Rossi estava atendendo as crianças ali. Aí mais adiante, isso aí 7h10, 7h15. Olha o sol. Tem que colocar o óculos escuro até, né, Mauro? 29, 30 graus, negócio 7 horas da noite, cara. O jogo vai ser às 4 da tarde. 3, 4 da tarde é quando fica mais quente. Porque o sol só vai se pôr lá pelas 8h30, quase 9 da noite. Então é calor mesmo. É quente mesmo. Isso pode pesar no jogo. Especialmente para o time alemão, claro. Os times europeus em geral, né? Que vão jogar em horários assim. O próprio jogo, né? Do jogo do Palmeiras contra o Botafogo vai ser meio-dia, né? Meio-dia. Meio-dia, 1 da tarde no Brasil, se eu não estou enganado, meio-dia aqui. Acho que é isso. A minha memória não está me traindo. Meio-dia. É Atlanta, né? Não é isso? Não, é na Filadélfia, Mauro. Filadélfia. Não, Filadélfia. Está aqui onde eu estava, inclusive. Atlanta é o Chelsea. Mas Chelsea e Benfica. Mas Filadélfia, também quente. Muito calor. Fazendo nessa época do ano lá. Muito calor. Vão jogar aí com 30 graus de temperatura, 31 graus. Sensação térmica de 33, 34. Se tiver um dia de sol, como ontem estava aqui em Orlando. Então, e hoje também está. Então, o calor realmente é um personagem importante nesse contexto. Não, rapidamente só sobre esse aspecto, o jogo do Flamengo em Miami, e a gente viu ontem imagens, né? O Fluminense jogou no Hard Rock Stadium e caiu uma chuva absurda, assim, umas 2 horas antes do jogo, tanto que até a gente estava almoçando aqui, eu comentei com o pessoal, falei, acho que o jogo vai ser adiado, né? A gente tem visto os jogos sendo adiados por conta de chuva, e aí passaram ali 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, mas se aproximou do jogo, um sol, um calor danado. Então, a gente tem visto temperaturas extremas, né? Em alguns lugares o jogo para por conta das chuvas, em alguns lugares muito calor e aí tem uma ameaça de chuva, trovões ali, o jogo para. Foi o Palmeiras e Al Ahly, foi assim. E o Fluminense também vai enfrentar um calor forte, né? Vai jogar em Charlotte contra a Internazionale, onde jogaram Benfica e Bayern de Munique e onde jogou o Real Madrid também contra o Pachuca no final de semana. Um calor muito forte nesses 2 jogos, né? No jogo do Benfica e Bayern, a sensação térmica foi 36 graus em algum momento dentro do primeiro tempo, né? Então, a gente até viu eu me lembro de ter visto na parada, né? Foi um jogo que eu comentei aqui na rádio, no momento da parada ali para hidratação, o Thomas Miller, né, pegou um balde assim cheio de água e mergulhou uma toalha e colocou a toalha em cima dele, assim, tão quente que estava, né? Então, esse é um aspecto que essas equipes, obviamente, vão enfrentar nesse jogo, principalmente esses que jogam muito cedo, né? Palmeiras e Botafogo, meio-dia no horário local. E o estádio de Atlanta, onde o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Inter Miami do Lionel Messi, aliás, primeira vez na carreira que o Messi enfrenta um ex-clube, é o único estádio climatizado desta Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o estádio de Atlanta, que a gente acompanhou em determinado momento, né? Poderia até cair Palmeiras ali contra o PSG, não aconteceu, vai ser PSG e Inter Miami. Lá teve Porto e Inter Miami e o jogo do City contra o Al Ain também foi em Atlanta. É o único estádio climatizado desta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O mata-mata do Borussia também será lá. Borussia e Monterrey, na terça-feira às 10 da noite também será em Atlanta.
Ô Mauro, aproveitando aqui a sua participação no Bate-Pronto, a escalação que o Flamengo entrou contra o Chelsea, com Pulgar, Jorginho, Gerson no meio de campo, você acha que o Flamengo tem que entrar em campo com essa base diante do Bayern de Munique? Até passando a escalação aqui, ó, quem entrou contra o Chelsea: Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Plata. Tem que ser algo nessa base, algo nesse sentido, para o Felipe Luiz ter ali a possibilidade de ganhar do Bayern de Munique? Tem que ser uma escalação nesse nível aqui? Eu só acho, não é uma informação, é mais uma percepção que o Arrascaeta não vai ser titular. Eu acho que não vai ser titular. Eu acho que vai jogar Bruno Henrique, ou Plata, ou os dois. Acredito nisso. Acho que volta o Wesley, Alexandre, a zaga acho que vai ser Léo Ortiz, Léo Pereira. Acho. Danilo tem chance, claro, mas algo me diz que vão ser os dois Léo dessa vez. E meio campo vai ter Jorginho, vai ter Pulga, aí vem Gerson, talvez Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Acho que pode ser esse o time. E aí ele teria o Gerson mais como meia, Luiz Araújo de um lado, o Bruno Henrique do outro, Plata mais centralizado. Aí eles trocam de posição também, esse movimento, especialmente Plata e Bruno Henrique. E tem um meio campo mais encorpado com esses três aí: Jorginho, Gerson e Eric Pulga. E com esses jogadores que são rápidos, né? O Luiz Araújo compõe bastante meio campo, também dá muita opção. E tem caras rápidos ali, no caso o Plata e o Bruno Henrique, para fazer pressão na saída de bola do adversário e ter velocidade na transição, porque é óbvio que o Flamengo vai ter momentos em que, ao contrário do Chelsea, quando o Flamengo se apresentou e quis a bola, o Chelsea falou: beleza, fica com você, eu vou jogar em transição. Logo, uns 15 minutos, 20, teve uma jogada com o Dilep, que ele teve chance em velocidade, foi a primeira chance do jogo. Depois recuperou a bola no erro do Wesley, gol do Pedro Neto. O Chelsea foi jogar dessa forma, ele aceitou, falou: beleza, essa aqui é a bola, pode ficar com ela, eu vou jogar dessa maneira aqui. Não acredito que o Bayern faça isso. Então o Flamengo vai ter momentos do jogo em que o time alemão vai estar com a bola e vai estar no campo de ataque. Claro, isso vai acontecer. Talvez seja até essa a tônica da partida mesmo, que o Flamengo queira ter a posse. E aí o Flamengo passa a ter jogadores velozes para fazer uma transição eficiente e o meio campo capaz de, com aproximação, ter boa troca de passos, conseguir controlar ali o jogo, mais o Gerson fazendo do lado direito ali, até para dar um suporte também a mais para o Wesley, que é importante para descer naquele corredor direito. O Alexandre na esquerda dá mais consistência também defensiva, embora também ele tenha, no Flamengo, sido um jogador muito presente no ataque, dá boas opções, não é tão veloz e incisivo como o Wesley, mas é um cara que gera muito jogo por ali. Eu acho que o time vai ser esse, meu palpite é esse. Posso errar aí, de repente, na zaga e tal, mas acho que do meio para frente, algo me diz não, é o que a gente observa, né? Que vai ser Pulga, Jorginho, Gerson, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. E Arrascaeta no banco para entrar no segundo tempo. Pedro não tem que ser titular. O Pedro está muito fora de forma, né? Além dessas questões táticas, de estratégia, pressão na saída de bola, etc., toda essa discussão que já vem de algum tempo, o Pedro, no jogo contra o Los Angeles, ficou muito claro: o Pedro está muito longe do ideal. É normal, ele ficou 7 meses parado, lesão do ligamento, até ele recuperar os movimentos, a forma, a confiança, a precisão nas finalizações, isso leva um tempo. Ele pode ser uma opção para um momento no jogo, no segundo tempo, sem dúvida alguma, mas para começar essa partida hoje ele não é o nome mais adequado, de fato, até dentro do que o jogo deve apresentar. Mas eu acredito mais ou menos nesse time. Eu acho que com Plata e Bruno Henrique, o fato do Danilo dar uma entrevista amanhã pode significar que ele vai jogar ou não? Eu acho que não tem nada a ver. Acho que é uma questão mais assim: escolhe um jogador para falar com a imprensa, o cara que foi titular dos últimos jogos, um jogador experiente, né, que conhece bem o futebol europeu e tal, jogou lá por muito tempo. Mas eu imagino que o Léo Ortiz e o Léo Pereira seja a zaga nesse jogo, com esse meio campo, esse ataque que eu falei, com a volta do Wesley e a manutenção do Alexandre na esquerda, tendo o Ayrton como opção para um outro momento do jogo. Arrascaeta e Pedro, imagino, fora dessa escalação, pela intensidade, não é, Mauro? Pela intensidade. Felipe Luiz, que é um time talvez com mais pegada, né? E buscando até, acho que, marcar a saída de bola do Bayern de Munique, algo nesse sentido. E aí, com Arrascaeta e Pedro, hoje, no momento, ele não teria talvez essa intensidade. Então, imagino que por isso, né, a gente já projete esse Flamengo sem Pedro e sem Arrascaeta, não é? E ele vai querer a bola. Eu acho que esse meio campo, ainda com o apoio do Luiz Araújo, do Alexandre, do próprio Wesley, você tem jogadores capazes de reter a posse, de controlar o jogo ali. Jorginho, Gerson e Pulga é um trio, seria um tripé muito importante para a manutenção da posse.
O Flamengo vai querer a bola. Vai tentar ficar com a bola. Então, acho que pode funcionar. Nesse aspecto, de querer ter a bola e tentar controlar o jogo a partir da posse. Só não acredito que o Bayern aceite. O Chelsea topou. Você quer jogar assim? Vamos jogar assim. Tudo bem. E poderia ter tido o resultado, né? Chegou a fazer 1-0. Poderia ter feito 2. Se o Dilep tivesse aproveitado essa outra jogada que eu citei. Mas eu não acredito que o Bayern se submeta a esse tipo de jogo. Eu acho que ele vai querer a posse também, vai ter um duelo pela posse. E acho que esse meio campo, o Flamengo é um meio campo forte, gente. Jorginho, Pulgar e Gerson são 3 jogadores que atuaram na Europa, né? Um deles com muito sucesso. Então estamos falando, o Flamengo pode ter um trio de meio-campistas que vão jogar na Europa. O Gerson tem 2 passagens. O Pulgar veio da Fiorentina e o Jorginho, bem, já sabemos, Itália, Inglaterra, seleção italiana e tudo mais. Então vamos tentar aqui colocar aqui no contexto. O Flamengo tem jogadores, mais o Alexandre, né? O Flamengo tem jogadores, o Luiz Araújo jogou na França, com experiência internacional, com experiência do futebol da Europa, inclusive. Então tem condições, acho eu, de montar uma equipe que consiga executar bem. Vai vencer ou não, outra história. Mas eu acho que dentro do plano que ele deve se apresentar, eu acho que tem material humano para tentar fazer a coisa acontecer mais ou menos dessa forma. Aí o jogo que vai dizer como é que vai ser, é um desafio muito grande, é um time muito forte, acostumado a esses grandes confrontos. Agora, o mais legal de tudo é que, salvo aí uma surpresa, como foi a final da Champions, né, que um time massacrou o outro, ninguém poderia imaginar, 5-0, salvo uma surpresa dessa, alguém vencer o jogo com facilidade, tem tudo para ser um jogaço. Que eu acho que é a parte mais legal dessa competição, que a gente às vezes perde um pouco. A gente fica falando sobre quem vai mais longe, e a tendência é que todos morram em algum momento, né? A tendência, vamos ser honestos. A tendência é essa. Quando o grande barato é o confronto, cara, vai ter domingo, 5 da tarde, num domingo, para o torcedor brasileiro que gosta de futebol, um Flamengo e Bayern de Munique. Porra! Todo respeito um Botafogo e Palmeiras acontece na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileiro, e é um jogão também, tá? Mas o Flamengo e Bayern não tem, cara. Quando tem Flamengo? O Fluminense e Inter de Milão, pô. Quando tem o Fluminense e Inter de Milão? O campeão da Libertadores retrasada jogando contra o vice-campeão da Libertadores de 23 e de 25. O vice-campeão. Estamos falando de 2 times que chegaram às finais dos seus continentes. A Inter 2 vezes, o Fluminense foi uma vez e foi campeão. O Bayern de Munique contra o Flamengo. Pô, esses confrontos são muito legais, cara. Eu acho esse o grande barato. Não sei o que vocês pensam dessa competição. Poder ter esses jogos não no videogame, isso na vida, no mundo real. Né? Vamos ver. Se eu fosse brasileiro, já falei aqui, se eu fosse um time brasileiro, gostaria de enfrentar a maior quantidade possível de clubes europeus. Eu acho que essa é a graça da competição e todo mundo viajou nesse intuito. Bruno Prado, Bayern de Munique e Flamengo. A gente falou aqui dos possíveis pontos fracos do time do Kompany, o que o Flamengo pode fazer para surpreender o Bayern. Queria saber de você, Bruno Prado, a sua expectativa, né? A sua análise deste confronto pelas oitavas de final, Flamengo e Bayern de Munique. É pedreira aí para o Flamengo contra o Bayern, Bruno Prado. É um jogo muito complicado, né? Um grande adversário, um dos grandes times do mundo. Eu imagino que o Flamengo vai tentar sim jogar da sua maneira, tentar marcar mais à frente, tentar disputar a posse de bola. Pode não conseguir mudar o plano no meio do caminho, mas acho que o plano inicial vai ser esse, tentar marcar lá na frente, porque se mudar radicalmente o time também vai ter dificuldade mesmo para jogar, então acho que vai fazer essa tentativa. Eu concordo com o Mauro sobre a escalação do Flamengo, também acho muito provável que o Arrascaeta fique no banco, até pelo que o Felipe tem mostrado, o segundo tempo contra o Chelsea, que ele tira o Arrascaeta no início do segundo tempo, coloca o Bruno Henrique, o time cresce, o time ganha força física, força na pressão em cima do adversário, e o Arrascaeta mantido contra o Los Angeles. Então eu imagino que é bem possível sim essa possibilidade do uruguaio começar no banco. Então, esse é um jogo que o Bayern é um favorito, sim. Mas acho que o Flamengo tem condição de fazer um bom jogo, de tentar jogar, de tentar encarar, de sair com uma boa imagem, mas o time alemão é favorito. O lado que o Flamengo caiu é muito difícil, é muito complicado. Então, a missão do Flamengo em chegar mais longe, ela não é nada fácil. É logo de cara um Bayern de Munique, mas o Flamengo pode fazer um bom jogo, pode tentar jogar à sua maneira, tentar fazer uma boa partida contra o time alemão. Assim, eu já ouvi... mas o Flamengo entrou contra o Chelsea com 3 volantes. Mas pera lá, né? São 3 jogadores de meio de campo que sabem jogar.
tem intimidade com a bola. A gente está falando do Jorginho, Pulgar e Gerson. Baita meio de campo. Meio de campo. Sabem construir, sabem também, pela experiência deles, parar os times adversários, mandaram muito bem contra o Chelsea. Então eu não vejo pela ótica dos 3 volantes. Não, calma aí, são 3 jogadores que sabem jogar, gente. E o Gerson não joga como um volante no Flamengo. Então, pois é. Joga mais adiantado pelo lado direito, enfim. Não é uma trinca de volantes recuados, retrancados ou qualquer coisa do tipo. Poderia ser também, seria legítimo se fosse essa estratégia. E eu também imagino, Pedro, que nesse jogo contra o Bayern a gente possa ver, acho que há uma possibilidade sim do Arrascaeta não sair jogando. No jogo contra o Chelsea, o Arrascaeta foi aquele que mais sentiu o ritmo do jogo, né? Tanto que ele sai ali bem cedo, na metade do segundo tempo, quando o Flamengo estava iniciando aquela retomada no placar dentro do jogo. Acho que ele sentiu muito o ritmo, como o jogo aconteceu. Não me surpreenderia se o Felipe optasse por uma dupla Plata e Bruno Henrique, por exemplo, para ter uma capacidade maior de pressão, um ritmo maior para pressionar a posse no campo de ataque, né? Saída de bola do Bayern, tentar recuperar ali na linha dos volantes. O Bayern tem jogadores na defesa que sabem construir muito bem e meio-campistas muito bons também nesse sentido, né? Kimmich, Pavlovic, tem jogadores que atuam ali naquela zona do campo, que tem muito controle da bola, que erram um pouco os passes, que tem uma visão de jogo muito apurada, se antecipam muitas vezes aos lances, aos movimentos para conseguir fazer o time andar em campo. Tanto que quando o Kimmich, por exemplo, entra no jogo contra o Benfica, né, ele que foi preservado de início, o crescimento da produção do Bayern ele é muito acentuado, né? O Kimmich é, para muitos, o grande herdeiro do Toni Kroos, embora ele já não seja um cara jovem, né? Já tem uma estrada grande, já jogou Copa do Mundo, já jogou muitas vezes até de lateral direito, né? Ele é um cara que pode suprir essa ausência do Kroos, que jogou pela Alemanha a última Eurocopa como seu último torneio. Esse meio-campista que pensa o jogo, que enxerga os espaços em campo, que joga de cabeça erguida. Ele já até teve em alguns momentos o nome ligado ao Real Madrid, no sentido de também ser um substituto para o Kroos nesse sentido. Então, pensando nessa estratégia, nos pontos fortes do adversário, naquilo que o Flamengo como modelo de jogo tem e vai tentar exercer em campo, não duvido que seja essa a opção do Felipe Luiz para esse jogo. O que você espera de Flamengo e Bayern de Munique, Flávio? Imagino hoje também que você já tenha mandado assim, vibração positiva, como você sempre manda pro Pilhado, né? E eu vi as mensagens entre vocês, o Pilhado jogou até no ar aqui esses dias, né? Você sempre mandando mensagem para ele, falando, pô, tô ansioso pelo jogo, tô querendo... E aí, como é que chega o nosso Mengão? E ele sai te xingando de uma maneira que eu não entendo, né? Bizarro. Grosso, eu não vou, eu darei a outra face, porque eu estou apoiando, eu estou, dando minha solidariedade, meu apoio. Ficarei nervoso no domingo, vou ficar tenso, eu vou compartilhar. Sábado, imagino que você nem vai dormir. Sábado. Você não vai nem conseguir dormir em solidariedade a Pilhado. É complicado, realmente é uma coisa sofrida, né? E principalmente depois que o Pilhado abriu, botou no canal dele, aos berros, Bayern de Munique, você acabou com o sono e com a alegria do flamenguismo. Escândalo, falta de confiança, né? Não é verdade? Uma coisa... Eu fiquei chateado de ver tudo isso e sou solidário. É difícil, né, ver um amigo nessa situação. Claro, e eu como sou solidário... Aflito, né, o nosso amigo. Eu já estou mandando algumas mensagens positivas para ele, vibrações positivas e tal. Conforme foi dito aqui, eu acho que o Flamengo pode fazer uma boa partida contra o Bayern de Munique. Tem que aproveitar a oportunidade, fazer um bom jogo, etc. Mostrar a sua competência, a sua capacidade. Ele pode fazer um bom jogo contra o Bayern de Munique. É uma oportunidade. Quando você tem um adversário de repercussão mundial e tal, normalmente o Campeonato Brasileiro é muito pouco visto, né? Ele é visto mais em cantos periféricos e tal. Então essa é uma oportunidade para um time importante do Brasil, talvez o mais importante, né? Pelo que ele repercute. O Flamengo repercute muito. O Flamengo é muito grandão aqui no Brasil. Então é uma oportunidade maravilhosa para um time que tem uma importância crucial no futebol brasileiro ser mais visto, jogando contra um adversário grandão e realmente uma potência mundial. O Flamengo pode fazer uma boa apresentação contra o Bayern de Munique, mostrar, né, que ele também existe, que ele também tem a sua parte de competência. É isso que ele pode fazer. Mostrar, sabe? Jogar legal, tentar fazer uma coisa bacana. Não acredito que o Felipe Luiz vai jogar todo retrancado como o Botafogo fez contra o PSG, mas se fizer isso também vou entender, porque você tem momentos que você precisa... Tem hora que você acelera e tem hora que você
você freia, é normal, isso faz parte da vida, em qualquer atividade humana. Então, se ele abrir mão excepcionalmente desses conceitos, a gente até falava, o Guardiola, você vê o Guardiola, aliás, o Kompany é também súdito do Guardiola, né? Já teve jogo que ele também tirou o pé, que ele também amarrou. Teve um jogo contra o Atlético de Madrid, foi histórico. Ele jogou todo fechado e tal, para garantir o empate em Madrid contra o Atlético de Madrid, que é especialista em retranque, em jogar. Algumas vezes contra o Liverpool do Klopp, ele também jogava de maneira bem cautelosa. Isso. Teve quando ele estava no Bayern de Munique, teve um jogo que ele fala contra até no livro dele, né? O jogo do. Não é o Rafinha, o Thiago. Thiago Alcântara. Thiago Alcântara, que ele fala assim, que ele tinha um receio ele definiu o time do Dortmund, do Klopp, com os búfalos. Então ele segura o Thiago, e jogou todo fechado, e no segundo tempo ele falou, Thiago, você tem que entrar e meter uma bola, nós vamos sair, mas vai ser pensado, você não pode errar esse passe, beleza? Beleza, professor. Aí vai. Guardiola corre até a beiradinha que eu falo, olha, você não pode errar essa bola. Se você errar, nós vamos dar espaço. Ele, professor, fica tranquilo, eu não erro. Aí ele entra e mete 2 lançamentos e o Bayern ganha por 2-0, 2-1, 2-0. Então, tem essas coisas, né? Então tem um momento que até o Guardiola, até um time muito ofensivo, com uma pegada muito forte, tem que se adaptar. Eu acho que seria mais prudente para o Flamengo tentar uma adaptação. Mas se ele jogar de igual para igual é legal, é bacana. Eu acho que assim, a possibilidade de derrota é muito grande. Fechado, aberto, do jeito que for. Aí é como o Flamengo vai aproveitar essa oportunidade para jogar. Para aproveitar a oportunidade de estar jogando contra um time que vai expor a marca do Flamengo mundialmente, porque está jogando contra o Bayern de Munique. E as trocas de mensagens entre você e o Pilhado são sensacionais, né? É o Flávio mandando, estou ansioso pelo jogo. Aí ele, ninguém te perguntou nada. Aí o Flávio, vamos Mengão. Ah, vai se catar. Não é se ele escrever se vai se catar, eu ficava feliz. É uma vergonha. Porque eu não vou citar os mesmos termos que ele cita aqui, né? Você é solidário. Programa de família, como diz o Vampeta, esse horário, todo mundo almoçando, não dá pra falar palavrão. Você é solidário. Aprendi com o Vampeta isso aí. Não tem problema. No domingo cumprirei o meu dever de dar um apoio ao amigo. Um apoio. Isso. Perfeitamente. E se perder, também darei apoio, depois, pós-jogo. Esse Canelada de domingo promete, hein? Em 2 edições do Canelada, daquele jeito que você conhece, no domingo e logo após Flamengo e Bayern de Munique, você confere aqui pela TV Jovem Pan News, pelas ondas do rádio, em todas as plataformas, o Canelada pela Jovem Pan.